Meu Deus do céu, que final chocante foi esse da quarta temporada de Você. Ciara Gamble e Greg Berlanti capricharam nessa temporada. Eles tentaram mostrar o Joel como aquele cara que estava em redenção, mas no final do dia, um cara doente mental como ele sempre vai voltar pra cena do crime. Ele sempre vai voltar pros crimes que ele já cometia. Vamos analisar esse último episódio, gente. Vamos esmiuçar esse capítulo num vídeo que tá cheio de spoilers e vamos falar também sobre quais são as possibilidades de rumos da quinta temporada de Você. Vem comigo. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou super feliz de estar aqui com vocês para conversarmos sobre o final da quarta temporada de Você. Pensa comigo, eu assistindo isso sozinha antes da estreia, sem ter com quem conversar, gente. Eu não tinha ninguém para poder me desabafar a respeito desse episódio. Os últimos episódios da quarta temporada, do 5º ao 10º, são excepcionais. Achei que a série conseguiu dar uma boa revigorada e a gente vai falar sobre isso agora. Porque aqui, gente, a gente já descobriu que, na verdade, o Reese não era aquele político fanfarrão do mal que realmente estava querendo tirar a vida de todos os ricos, o famoso Papa Rico. Ele não era esse cara, não. Na verdade, todo aquele Reese que a gente viu ao longo de toda essa quarta temporada era nada mais do que fruto da imaginação do Joel. Ele deu um jeito de dissociar o seu lado criminoso, o seu lado psicopê, bom, se dá pra gente falar desse jeito, né, gente? Porque eu não acho que existe só um lado. Eu acho que quando a pessoa ela é doente mental a esse ponto, eu acho que isso tudo já tomou a mente dela de forma grandiosa. Mas ele tentou dissociar isso de si mesmo e criou uma outra persona, que seria a persona do Jonathan, que seria aquele cara em remissão, aquele cara que está buscando redenção e quer uma vida melhor. Enquanto a versão de Reese, na sua imaginação, é o cara que faz as atrocidades e tira a vida de todo mundo e que acabou se tornando o Papa Rico. Então o que a gente achava que antes era um homem realmente em processo de cura, buscando uma vida nova, na verdade era o mesmo Joe lá da primeira temporada. E esse último episódio vai trazer gente do passado dele, inclusive Love Queen. Vocês estavam pedindo o retorno dela, né, gente? Ela retornou, mas mais ou menos, né? Ela retornou como fruto das memórias dele, porque agora todos os seus crimes estão saindo de debaixo da terra para confrontá-lo e também, é claro, para colocá-lo contra a parede em relação a tudo que ele está fazendo lá na Inglaterra. Esse episódio, ele é sensacional porque ele realmente coroa toda a psicopatia que gira em torno de Joel. Ele é um homem que é um homem extremamente perverso, mas que criou para si mesmo uma percepção bem narcisista de que de fato ele é um herói, que ele comete os seus crimes como fruto de seu heroísmo e também, é claro, dos seus problemas maternos, dos seus problemas de abandono e dos seus problemas como uma criança que cresceu ao relento e que porventura acabou caindo nas garras de um dono de uma livraria que era tão doidinho quanto ele viria a se tornar. Ufa, quanta coisa a gente descobriu aqui nesse último episódio a respeito do Joel, não é verdade? E a gente descobre que o fascínio de Joel por Reese se dá justamente por suas origens. O Reese é um homem que passou por muitos problemas também, foi abandonado, foi criado de qualquer jeito, não teve referência familiar adequada e o próprio Joel viu muito de sua história na história de Reese e isso acabou gerando até mesmo uma obsessão totalmente diferente, porque nas 3 temporadas anteriores ele sempre era obcecado por uma mulher. Só que aqui a obsessão dele foi por um outro cara que, na verdade, tinha uma história semelhante à dele. Então a gente vai descobrir nesse episódio que ele não apenas leu a biografia do Reese, mas ele escreveu, rabiscou, anotou, fez um monte de referência ali, encheu de post-it, porque ele queria entender com profundidade quem era esse homem e como esse homem conseguiu se tornar essa figura tão admirável, esse político que iria salvar a Inglaterra desse contexto em que ela está. Então, ele foi um cara que ficou totalmente obcecado pelo Reese a ponto de criá-lo na sua própria imaginação e a ponto também de torná-lo aquela versão negativa dele, a versão maníaca que comete crimes, que tem prazer em sangue, tem prazer em tirar vidas de outras mulheres. Então a gente viu aqui que ele realmente conseguiu separar sua mente e quando o Reese entrava em ação na sua mente, o Joel verdadeiro, ou melhor, o Jonathan Moore, que foi esse alter ego que ele criou durante esse período que ele estava na Inglaterra,
e era desligado. Então era como se um lado do seu cérebro não soubesse o que o outro lado do seu cérebro estava fazendo. Então a gente vai aí por uma epifania mental, psíquica, surpreendente, fazendo com que a série ganhe um novo vigor. No final do dia, se a gente achava que o Joe estava realmente se tornando um homem melhor e que ali era a oportunidade que ele tinha de levar uma vida comum, tudo isso foi desbancado nesses últimos 3 episódios da 4ª temporada, porque a gente viu essa espiral ganhando vida. A Marianne estava presa dentro daquela caixa de vidro. Vamos abrir um parêntese aqui, porque até hoje eu não sei como que ele consegue construir essas caixas de vidro, essas jaulas de vidro, sem que ninguém perceba e ninguém desconfie, né, gente? Porque ele criou ali dentro de um lugar que, se eu não me engano, era acesso a uma das linhas de metrô que, na verdade, já tinha sido fechado. Então era um prédio completamente abandonado e ali dentro ele construiu uma jaula e colocou a Marianne ali dentro. E a gente descobre que naquele episódio lá da primeira parte da 4ª temporada, em que ele rouba o seu colar quando ele dá um encontrão nela, quando ela está prestes a entrar no trem, ali ele pingou um veneninho no seu café, dopando ela, e foi isso que fez com que ele conseguisse levá-la para dentro daquela jaula. E a gente tem ali, mais uma vez, a psique do Joel entrando em contraste, porque quando ele coloca ela ali dentro, ele está completamente em transe psicótico, ele está num transe vivendo aqui como o Reese, como aquela versão maldosa e maléfica que seria o Papa Rico. E ali naquela ocasião, a Marianne tá tentando acessar o Joe verdadeiro, mas ele simplesmente sumiu. É como se a alma dele tivesse saído do corpo. Uma observação que a própria Marianne faz. Quero abrir um parêntese aqui, que eu adorei a Tati Gabrielle como a Marianne. Eu acho ela lindíssima. Eu acho que a série da Sabrina não fez jus à beleza dela. Eu achava a maquiagem e o trabalho de cabelo horroroso. O que fizeram com ela ali não valoriza a beleza dela. E aqui na série Você, ela está belíssima mesmo. E ela narrando alguns dos episódios no final da 4ª temporada é incrível, porque ela tem uma voz doce, uma voz delicada, uma voz sensível. E é como se ela estivesse contando uma história de ninar para sua filha, só que na verdade é a história de luta e de libertação dela. E ao longo disso tudo, a gente vai vendo a Marianne tentando lutar para sobreviver, até que a aluna do Joel, naquela dúvida cruel que ela tinha de quem é de fato o Jonathan Moore, será que ele tem algum envolvimento, será que ele é o Papa Rico, etc. Ela começa a desconfiar dele, é claro, sempre seguida por todo o seu conhecimento de Agatha Christie e Sherlock Holmes, e ela consegue chegar até a Marianne, porque ela encontra aquela bendita chave que era escondida dentro do livro. Bem lembrando a gente lá da primeira temporada, vocês lembram que na primeira temporada o esquema era o mesmo? A mesma chavinha guardada dentro do mesmo livro? Pois bem, se eu não me engano é isso, viu, gente? Eu tenho quase certeza de que era o mesmo livro da primeira temporada. Mas de qualquer forma, ela encontra a chave, encontra a Marianne e agora ela vai tentar salvar a Marianne. Ela acaba trazendo o seu affairzinho, aquele menininho loirinho, pra dentro do rolê, sem sequer envolvê-lo direito. Ele tá sabendo da situação, mas não tá. Mas no último episódio da 4ª temporada, ela conta toda a verdade pra ele, só que agora isso é um problema, porque a partir do momento que ela conta a verdade sobre quem é o Jonathan Moore, ele já está envolvido e agora ele também se torna uma presa fácil ao Joel. Nesse intervalo, o Joel tá num conflito gigantesco, porque ele não consegue acessar a versão Reese dele, que é a versão psicopê, né, gente? Tô falando assim por conta das regras do YouTube pra gente não prejudicar o alcance desse vídeo, tá bom? Ele tá tentando acessar esse lado da memória dele, porque ele só vai conseguir encontrar a Marianne quando ele acessar isso. E é muito interessante o conflito que a gente vê dentro da personalidade do Joel, porque ele tem aquele lado que é um lado aparentemente inofensivo, que tem noção dos seus crimes, mas quer evoluir, quer mudar, quer ser transformado. Em contrapartida, a gente tem o lado maníaco dele, que é vivido aqui brilhantemente por esse ator britânico, que por sinal eu acho belíssimo, gente, preciso citar aqui. Eu tô falando do Ed Spiller, que também é da série Outlander e Downton Abbey. Eu achei que ele ficou sensacional aqui, porque quando a gente vê o Reese verdadeiro, que é justamente no episódio em que o Joe acaba tirando a vida dele, em uma sessão horrorosa ali, né? Eles estão no porão da casa de campo do cara e ele simplesmente vai até as últimas consequências com o Reese verdadeiro. E quando a gente vê o contraste entre a atuação do Ed
como o Reese verdadeiro e a versão maníaca criada pelo Joel, a gente vê o quão talentoso ele é. E eu tô muito animada pra vê-lo na 5ª temporada, porque o finalzinho da temporada 4 deixa muito a entender que esse cara vai continuar aparecendo aqui como essa versão dissociada e maníaca do Joel, a versão perigosa, a versão assassina dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Muito que bem, o tempo tá correndo e o Joel precisa encontrar a Marianne e precisa tirá-la de lá com vida. Ele tá tentando acessar as suas memórias maníacas, não tem sido muito fácil, mas aqui a gente tem visto meio como se fosse um jogo de detetive, como se aos poucos a memória dele fosse voltando e lembrando ele de pistas do comportamento maníaco que ele tem e que vão ajudá-lo a chegar até a Marianne. Nesse intervalo, a gente vai conhecendo ainda mais a obsessão que ele nutriu pelo Reese, à medida que a gente também vê um contraste final entre Kate e o seu pai, com o Joel entrando em cena. Porque, gente, a Kate vem de uma família que tudo foi feito na base de olho por olho, dente por dente. É isso que ela sabe como criação. E isso é claro que vai facilitar a forma como ela enxerga o Joel. Porque os dois têm passados conturbados. No caso dela, é um passado um pouco mais compreensivo, porque não foi tão assim. Ela não foi uma pessoa que fazia questão de tirar vida de outras pessoas por questões amorosas, relacionamentos abusivos e etc. Esse não é o quadro dela. Mas o fato dela ter um pai que acaba resolvendo tudo na ponta da navalha, faz com que ela entenda o Joel. E isso vai ser importante, porque no final do dia os dois vão acabar ficando juntos. Mas antes da gente chegar lá, preciso passar por esse período aqui até encontrar a Marianne. Nesse intervalo, a aluna dele vai trabalhar em virtude de libertar a Marianne. Elas vão bolar um plano maravilhoso que vai fazer com que o próprio Joel trabalhe para elas. Ela vai fingir uma intoxicação por amendoim. Ela vai fingir também tirar a sua própria vida, o que vai fazer com que o Joel fique desesperado para tirar esse problema das suas mãos, porque ninguém pode saber que a Marianne faleceu aos seus cuidados, entre muitas aspas, porque de cuidado não tem nada aqui, né, gente? E se tratando do quarto da Marianne, a aluna dele ajuda a livrá-la da jaula de vidro. O Joel vai acabar deixando o corpo dela caído num banco de praça, justamente para dar a entender que ela acabou falecendo em virtude da retomada do consumo de entorpecentes. Nesse intervalo todo, antes disso tudo acontecer, a aluna dele acabou conseguindo manipular a sua conversa com o Joel, fazendo o Joel entender que ele estava, na verdade, conversando com a amiga da Marianne que estava cuidando da sua filha, quando na verdade ele estava conversando era com a aluna dele que estava manipulando toda a situação. A menina foi genial, só que infelizmente não durou muito, porque quando eles começam a resolver o caso e estão prestes a ir para o próximo passo para entregá-lo eventualmente para a polícia e possivelmente dar um fim nessa jornada de crimes do Joel, os dois alunos dele que estavam tendo um caso acabam sendo pegos pelo Joel, porque por fim, gente, é aquela coisa, né? Um criminoso de longa data e de longa trajetória no crime está sempre um passo à frente até daqueles que querem pegá-lo. Então, no final do dia, a menina e o cara acabaram pagando o preço, porque o Joel tirou a vida do menino. Ele falou que ia dar uma chance para a menina, você pode reconstruir a sua vida, tem o capital suficiente para te bancar do jeito que você quiser, mas por fim, ele acaba incriminando ela pelo falecimento do menino por quem ela era apaixonada. O que faz com que a menina vá parar na prisão e ela ali em estado de choque se recusa a falar sobre o ocorrido, permanecendo presa. Tudo bem, a gente fechou esse arco, mas eu preciso voltar pro arco do Joel e da Kate. Por quê? O que aconteceu ali, gente? O Joel ficou num conflito gigantesco. Quando ele descobriu que a Kate sempre esteve debaixo do radar do pai dela e que o pai dela manipulou toda a história e todas as conquistas dela, a Kate entrou meio que em um colapso nervoso, né? Ela não teve um genuíno colapso, mas foi a maior crise existencial do século. Eu lembro que quando eu tava vendo essa cena, eu falei, Jesus amado, o nó que isso vai dar na mente da Kate quando ela descobrir
que tudo que ela fez na vida dela, na verdade, nunca serviu pra nada, porque o pai dela manipulou cada conquista dela. Nenhum dólar, nenhum euro que ela conquistou, ou melhor, nenhuma libra que ela conquistou ao longo da sua vida, na verdade, veio de forma justa. Tudo foi manipulado. E isso faz com que o Joel fique totalmente pistola. E é aí que ele decide tirar a vida do pai dela. Algo que a gente sabe que ia acontecer, porque querendo ou não, ele foi induzido pelo pai dela a tirar a vida do Reese. Então é claro que o pai dela já tinha toda a ficha criminal do Joel e podia usar isso contra ele, manipulando ele pelo resto de sua vida. Então para ele era positivo tirar a vida do pai dela. Mas no instante em que ele descobre exatamente que esse cara simplesmente manipulou a história inteira da própria filha, aí ele tem a motivação que ele precisava. Porque o que estava segurando ele para tirar a vida do pai dela era o fato de que ele é apaixonado pela Kate e ele não queria isso, né? Ele não queria ter essa mancha no seu currículo, né? É um bandido com princípios, né, gente? Vamos dizer assim. Capaz. Mas enfim, ele vai até o hangar onde ele está trabalhando no seu avião, bem coisa de milionário, né, gente? Ali ele encurrala o pai dela. A situação acaba fugindo de controle, porque naquele instante, um dos seguranças do pai dela aparece no hangar, destruindo todo o plano mirabolante do Joel. E ali naquela ocasião ele se vê forçado a tirar a vida tanto do segurança. Ele vai ter que criar uma situação inteira pra justificar o fim da vida daquele cara. E aí ele acaba também tirando a vida do pai dela da forma mais brutal possível. Por fim, eliminamos aí mais um personagem nessa saga de Joe Goldberg, o psicopê mais atroz de Hollywood no momento, né? Muito bem. Isso tudo acaba dando um nó na mente dele mais uma vez, porque ele não sabe muito bem como lidar com isso. Ele tirou a vida do cara que era o pai da mulher que ele mais ama no momento, né? Que é a mulher que ele mais ama no momento, né? Porque ele já tirou a vida de todas as outras que ele amou antes. Amou, né? Por fim, ele acaba decidindo tirar a sua própria vida. Ele realmente se dissocia de uma vez por todas do Reese, diz que vai se livrar desse lado maldoso dele e reconhece que no fim do dia a Love sempre esteve certa, que ele sempre vai ser um perigo para a humanidade, porque ele é um cara doente, né? É importante lembrar que ao longo de todo esse período, ele acaba tendo outras epifanias em relação ao seu passado, revivendo diversas namoradas, as protagonistas que a gente viu nas temporadas anteriores. Ele é confrontado pelos crimes que ele cometeu e é ali que tanto a Ciara Gamble como o Greg Berlanti conseguem mais uma vez energizar a série, porque a gente começa a temporada com ele em redenção. Somos levados a acreditar que ele é um cara em processo de transformação, mas a quarta temporada se apresenta aqui como um filme de gênero, uma produção que induz a audiência para as conclusões equivocadas apenas para mudar a nossa visão com plot twists que são excelentes. Então a gente vê a série Você se tornando uma produção de gênero de um nível de primor impressionante. E nisso tudo, quando ele é confrontado pelas suas memórias das suas ex-namoradas, a gente volta em todas aquelas questões morais que foram apresentadas nas 3 temporadas anteriores. Na sua cabeça, você é um justiceiro, você é o herói da história, é aquele que tá livrando a pessoa de alguma situação, livrando as mulheres de ex-companheiros maníacos e etc, como se ele não fosse. E ali naquele contexto, ele é realmente confrontado pela verdadeira realidade dele, de que ele é um lunático, um maníaco, ele é um assassino, ele é um cara que precisa simplesmente sair da face da terra porque ele só traz mal e desgraça pra todo mundo que cruza o caminho dele, né? E quando ele é confrontado por isso e a gente vê todo esse choque da psique de Joel, a gente tem ali um clímax impressionante, que é justamente o personagem que sempre viveu nessa própria bolha de vitimismo e também de herói, porque na história de Você, Joel, ele é o cara que todas as vezes que comete um crime, comete por motivos nobres na mente dele. Nós, como audiência, sempre soubemos da índole perigosa e maníaca desse personagem. Mas a gente acompanha a história pela ótica do Joel, então nós sempre vemos ele se colocando como o protagonista heróico da trama. E essa é simplesmente a epítome da quarta temporada. É o Joel, mais do que nunca, atingindo
o suprassumo da sua psicopatia e realmente se tornando aquele cara que mais do que nunca se coloca na posição heróica. Então a quarta temporada inteira é ele achando que ele está tentando resolver o maior crime da história da Inglaterra. E é ele o cara que vai conseguir derrubar o Reese. E que ao mesmo tempo que ele está lidando ali com os traumas do seu passado e tentando vencer todos os crimes que ele cometeu para se tornar um homem melhor, ele ainda precisa dar um jeito de resguardar e salvar a vida de todos aqueles ricos, horrorosos e pavorosos e super egocêntricos. Vocês viram o auge que a série se tornou? Eu achei todas essas reflexões sensacionais, extremamente profundas. E quando ele é confrontado por tudo isso através das suas ex-namoradas, ele vê que realmente não tem saída. E aí a gente acha, essa é a redenção dele, ele vai tirar a sua própria vida. Só que, gente, obviamente que isso não ia acontecer. Por mais que ele chegue a pular da ponte e realmente dando a entender que ele realmente vai dessa pra pior, é claro que ele não ia falecer assim, porque você é uma das séries mais amadas da Netflix, então a gente precisa do nosso protagonista e a Netflix precisa dessa série pra mais um ciclo, porque querendo ou não, ela é extremamente amada, né? E então é claro que ele acaba sendo resgatado por uma equipe policial que estava fazendo operações ali na região, porque aquela região, aquela ponte em particular, é conhecida por ser usada por muitas pessoas que estão tentando tirar a sua própria vida. Ele vai parar no hospital, Kate aparece lá e aí eles fazem quase um pacto de sangue. Não, a gente se compromete a controlar um ao outro. A gente vai cuidar um do outro pra gente não fugir do limite. É mais ou menos um pacto que ele fez com a Love, só que nesse caso a Kate não é louca como a Love era, né? E aí ela pede pra ele contar toda a verdade. E aí ele começa por Era uma vez Joe Goldberg e desce a lista. Só fiquei pensando, será que ele contou pra ela que foi ele que tirou a vida do pai dela? Ou será que esse crime ele deixou de fora da conversa? Por fim, ele acaba contando toda a verdade pra ela, eles ficam juntos, estão como namorados, mas agora ela sabe de tudo que ele fez, todos os crimes que ele cometeu. Fiquei pensando, será que ela sabe que ele tirou a vida dos 2 alunos dele? Será que ela tá sabendo disso? Por fim, com todo o exército e com todos os recursos financeiros que a família dela tem, porque o pai dela deixou tudo da empresa pro nome da Kate, os dois acabam voltando para os Estados Unidos, agora em Nova York, com ele retomando o nome Joe Goldberg. Porque, gente, com todos os recursos que o pai da Kate sempre teve, ele sempre conseguiu manipular a verdade e sempre conseguiu manipular a mentira também. Então, os crimes que ele queria esconder, ele sempre escondeu muito bem com um exército midiático. As coisas que ele queria trazer à tona, ele sempre conseguiu trazer à tona. Então, eles conseguiram criar uma narrativa de um homem que foi vítima de um relacionamento abusivo, nesse caso, um relacionamento abusivo com a Love, e que agora, depois de anos se escondendo, consegue voltar para o país de origem, o seu país, a sua terra natal, e reconstruir a sua vida, dessa vez com uma mulher que é uma filântropa, uma mulher honesta, correta, que tem boas intenções em relação ao mundo. E agora Kate e Joe se juntaram contra o resto do mundo e com todos os recursos possíveis e imagináveis, e conseguem controlar todas as narrativas. Agora, mais do que nunca, a versão Reese de Joe, a versão psicopê do Joe, vem à tona. Porque ele tem recursos infindáveis, tem o apoio do seu mozão e também tem toda a estrutura que ele precisa para poder maquiar todos os seus crimes. E nem precisa mais mentir, porque agora a mulher sabe de toda a história dele, então não tem mais nenhum esqueleto escondido naquele armário, né? E aí a gente termina a nossa quarta temporada com ele olhando para a janela do prédio belíssimo onde eles estão, e o reflexo é o reflexo do Reese. E a gente vai ter o Ed de volta na quinta temporada, porque a gente já conseguiu entender que o lado dissociado e negativo e criminoso do Joel sempre vai vir à tona. E provavelmente ele vai ser trazido sempre pela fisionomia do próprio Reese. Acho que até para ajudar a audiência a entender quando é o lado criminoso do Joel e quando é o Joel fofinho, bonitinho, em remissão e em redenção. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E a gente termina a temporada desse jeito, com o Joel falando que ele só está aqui para ajudar
Ajudar o quê, né? Vamos saber pra onde que isso vai. E o que nós podemos esperar da quinta temporada? Como eu falei pra vocês, a gente pode esperar o retorno do Ed, aqui sendo a versão psicopê do próprio Joel. A gente pode esperar também a Kate se aliando ao Joel. Vamos ver até que ponto ela vai se aliar a ele, porque como ele contou toda a sua verdade pra ela, com o compromisso de que ambos controlem um ao outro, a gente entende que assim, pode ser que ela não tenha a mesma natureza maníaca que a Love tenha. Eu acho que ela não tem, porque ela abriu mão do seu próprio sobrenome para construir uma história totalmente diferente, justamente porque ela não queria mais se associar ao seu pai, que tem um histórico totalmente horroroso. Então eu não acho que ela tenha a mesma natureza maníaca que a Love tem. Mas eu acho que também ela pode se dobrar a todos os problemas que o Joel possui. Por quê? Porque ela é uma mulher que, quando a gente viu ao longo dessa temporada, ela conta pra ele, no final da temporada, que ela não conseguia manter nenhum relacionamento, que todos os homens fugiam, que eles não aguentavam ficar com ela. E na cabeça dela, era o fato do pai dela sempre estar vigiando ela, controlando os seus passos, controlando os seus recursos e controlando tudo que ela fazia. Quando o Joel vai confrontar o pai dela a respeito disso, de controlar as relações dela, o pai dela faz uma observação e diz o seguinte: não, isso eu não fiz. Esses relacionamentos, ela deu um jeito de estragar por conta própria. Isso é muito importante porque mostra que a própria Kate não tinha uma facilidade de se relacionar com pessoas, mas que sempre sonhou em ter aquele cara que fosse apaixonado por ela, que cuidasse dela, que se importasse com ela e que se colocava na frente de uma bala para protegê-la. Só que como ela nunca conseguiu ter esse relacionamento com ninguém, e ela conhece o Joel, que é um cara que seria capaz de fazer absolutamente tudo para protegê-la, eu acho que todas essas inseguranças relacionais que ela nutriu a vida inteira e o fato dela ser uma mulher muito solitária, porque até o relacionamento que ela tinha com aquele cara lá no início da temporada era um relacionamento completamente doentio. O cara traía ela sabia que o cara não era fiel, ela sabia de todos os podres do cara, mas ela continuava com ele pelo fato dela não querer estar sozinha. Então ela sempre deu um jeito de permanecer fria nos seus relacionamentos para não se ferir tanto, mas a verdade é que ela sempre quis alguém para chamar de seu, alguém que pudesse cuidar dela. E ela encontrou isso no Joel. Então eu acho que ainda que ela não tenha essa mesma natureza maníaca que a própria Love teve, ela vai se dobrar aos anseios criminosos do Joel justamente por amá-lo e por se sentir amada por ele. Algo que ela nunca se sentiu. Ela não se sentia amada pelos seus pais, não se sentiu amada por nenhum dos homens com quem ela namorou e agora essa é a primeira vez que ela se sente amada. Por isso que ela também conseguiu aceitar todos os erros do Joel. Porque apesar dos seus erros, ele conseguiu enxergá-la como a mulher que ela gostaria de ser vista, ele apoiou ela quando ela mais precisava de apoio e ele cuidou dela quando ela estava sozinha. Então ela conseguiu derrubar todas as muralhas dela diante do Joel. O Joel conseguiu fazer isso. E isso faz toda a diferença, até pra ver até que ponto ela aceita os crimes do Joel. Porque como ele fez tudo por ela, na cabecinha distorcida dela, ela também vai pensar isso. Ele fez tudo isso por mim, por que eu não posso suportar todas essas coisas por amor a ele? Então eu acho que ela pode aguentar o tranco. Até que ponto, não sabemos. Mas tô ansiosa pra essa quinta temporada. Acho que você tá assim com um fôlego novo. Achei a terceira temporada meia boca. Gostei, mas não gostei muito porque eu achei que ela tentou lacrar de diversas formas, perdeu o foco, não gostei muito da terceira temporada, mas a quarta temporada honrou a história da primeira temporada, que é realmente a melhor temporada até o momento, e conseguiu entregar uma trama de altíssimo nível. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Contem tudo aqui pra mim nos comentários e continuem me acompanhando pra receber sempre novidades. A gente se vê na próxima. Um beijo e até mais!